Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você acessou o canal. Que bom que você está dando atenção à palavra de Deus. E é o convite que eu faço para você, que todas as semanas acompanhe sempre um estudo da palavra. Nós estamos aqui ministrando sobre Hebreus e chegamos hoje no capítulo 12, versículo 18 até o 29. Então, se você gostar, dá o teu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, enfim, vai ser um prazer ter aqui também o teu comentário, a tua pergunta. Eu vou ter prazer em responder você se assim for necessário, tá bom? E desde já, que Deus te abençoe e te edifique. Este canal tem por primeiro objetivo levar o estudo da palavra aos irmãos aqui da igreja, mas também a todo interessado pela palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um e vamos ao nosso estudo. Hebreus 12, do 18 até o 29, ele vai falar sobre o caráter celestial da nova aliança. As impressões e revelações que o Espírito Santo concedeu ao apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus e transmite também para nós essa segurança do que nos aguarda nos céus, o que nos aguarda a Nova Jerusalém, a festa com os anjos, tudo aquilo que está reservado para o verdadeiro salvo, para aquele que tem o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Deus não nos entregou algo passageiro, Ele colocou ao nosso alcance e nos deu um reino espiritual. Assim como Jesus falou sobre o reino de Deus, o reino dos céus, Ele nos colocou neste reino e nos deu este reino, fazendo de nós reis e sacerdotes. E a gente vai confirmar isso aqui por esse estudo, aonde ele fala sobre o caráter celestial da nova aliança e também deixa claro qual deve ser a nossa postura diante de Deus e diante de todos os benefícios que Ele nos tem dado, qual deve ser a nossa postura de perseverança, de firmeza, de confiança e de que maneira permanecemos na presença de Deus. Amém? Rapidamente aí uma introdução do que trata o estudo de hoje, tá bom? Vamos à leitura, Hebreus 12, vamos aqui junto comigo, você pode acompanhar também pelo teu celular. Deixa eu só encontrar o texto correto aqui, Hebreus 12. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra lhes advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, ou em outra versão, ainda mais uma vez abalarei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, ou em outra versão, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Esse é o texto em questão, eu li aqui
na Nova Versão Internacional, porém o estudo estou fazendo também com base em outras Bíblias, né, de outras versões. O que importa é que a mensagem é a mesma, independente da versão, porém uma a gente se identifica mais do que a outra, tá certo? Então, esta passagem é claramente um contraste entre o velho e o novo, entre a velha aliança e a nova aliança, né? Entre a lei do Sinai e a nova aliança, onde Jesus é o mediador. O autor lembra os ecos da história do que aconteceu quando os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai, e quando Deus diz para Moisés: sobe até aqui que eu vou te entregar a lei. Enquanto isso, o povo deve ficar ao pé do Monte Sinai, deveria ficar ao pé do Monte Sinai, e Moisés deveria demarcar limites, aonde o povo não poderia ultrapassar esses limites. Deveria permanecer ao sopé do monte, sem tocar no monte, sem se aproximar do monte. Apenas Moisés teria o direito e o dever de subir até a Deus, como um tipo de mediador daquele povo. Então, Deus se mostraria, se revelaria a Moisés, seu servo, e transmitiria através de Moisés a lei, né? Porém, todos aqueles que estavam ali ao pé do monte viram o monte fumegando, ou pegando fogo, o monte em chamas. Eles viram aquelas nuvens espessas, a escuridão, trovões, relâmpagos. Terrível era a visão, como diz aqui o autor, e da mesma maneira que está escrito no Antigo Testamento, né? Então ele lembra de tudo isso, né? Conforme está em Deuteronômio 4, 11 e 12. A gente vai ler aqui alguns textos que falam sobre isso. Vamos encontrar aqui o caráter celestial da nova aliança, Hebreus 12, do 18 até o 29. Deuteronômio 4, 11 e 12 diz assim: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus. Imagina só isso aí, né? Uma montanha pegando fogo, ardendo em fogo, especialmente o cume do monte pegando fogo, e subindo aos céus, aquele fogo ardendo na parte alta do monte, né? E havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, né? Ele fala também de outras passagens, Êxodo 19, né? Que logo que eles chegaram, eles estão ali, Êxodo capítulo 19, narra desde quando eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Deixa eu só me localizar aqui no meu estudo, no meu esboço. Ok, achei. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, quando tocar a trombeta de uma maneira longamente, ela não parar de tocar, então subirão ao monte. Subirão quem? Moisés e aqueles separados por ele. Josué o acompanhou até certa parte, e também 70 homens puderam ir até certa parte, né? Mas aqui é só Moisés que pode subir o monte, mas ninguém podia tocar no monte, tá? Ninguém teria o livre acesso. Esta, então, é a diferença da antiga aliança e da nova. Lembrando que estamos falando da carta aos Hebreus, aonde é destacada claramente a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Ele volta a bater nesse assunto aqui, mostrando que para nós cristãos é muito mais simples e muito mais acessível por causa daquilo que Cristo fez. Tá certo? Também Deuteronômio 5, 23 e 27, aonde o povo estava tão amedrontado, e eles chegam a afirmar para Moisés da seguinte maneira: se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Eles ficaram com tanto terror, com tanto medo de Deus, que eles disseram: Moisés,
ouve você, e o que você passar para nós, nós acataremos, nós ouviremos, nós obedeceremos, mas não deixa Deus falar com a gente. A gente tem muito medo de Deus, né? O sonido da trombeta aumentava. Imagina um barulho ensurdecedor, né? Semelhante, claro que numa comparação até pobre, aquele sonido de trombeta que tinha na Copa de 2010, o barulho das vuvuzelas, ensurdecedor, de uma maneira até chata. Algo parecido com isso, como um barulho que não cessava, mas soava longamente, né? Então, um barulho ensurdecedor, trazendo pavor, trazendo medo. E o sonido da trombeta aumentava. E à medida que a sua intensidade aumentava, a presença de Deus era mais reconhecida pelos israelitas. Eles percebiam que Deus estava ali, né? Então crescia dentro deles a sensação de temor, aumentava gradualmente à medida que eles percebiam que Deus estava ali. E eles viram Deus de uma forma terrível, de uma forma aterrorizadora. Eles tiveram medo de Deus, né? Em outra versão diz assim, o clangor da buzina, né? O eco ficou como sendo um aspecto familiar da linguagem apocalíptica, né? O tocar a trombeta. Quando tocar a trombeta, está se falando de algo que está para acontecer e não poderá ser revogado. Vou repetir, o toque de uma trombeta, o toque das trombetas, fala de algo que está para acontecer, está num comando de ataque, está numa ordem que não pode ser revogada e precisa ser cumprida. Por exemplo, no exército, tem o toque da alvorada. Então, o toque da alvorada significa que está na hora de todo o batalhão se levantar, está na hora de todos os soldados se levantarem, e isto é uma ordem que precisa ser cumprida. Esta ordem não será revogada. Eu espero estar me fazendo entender. Assim será também quando soar a trombeta final, conforme Jesus disse, né? Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Não é esse. Cadê o Mateus 24, 31 aqui? Já vou achar, gente. Está aqui. Está na sequência. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus falando sobre o momento em que soará a trombeta final e os salvos serão alertados, chamados para esta ordem que não será revogada. Estaremos para sempre com o Senhor, como diz também Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Então, quando fala de buzina, hoje, quando fala de trombeta, na Bíblia, também lá no Apocalipse fala das trombetas de Deus, está falando da questão do chamado de Deus e de uma ordem que não será revogada. Assim foi lá no Monte Sinai, aquela buzina tocava, Deus estava ali. E a partir daquele instante, quem tocasse no monte, morreria. Quem tentasse subir ao monte, morreria. E ainda que fosse um animal, deveria ser executado, deveria ser flechado ou furado com um dardo, a fim de que morresse. Esta era a visão que eles tinham naquele momento. Então, o toque da trombeta fala de uma ordem que não será revogada e precisa ser cumprida. Conforme está também em Êxodo capítulo 19, verso 19, Deus respondia a Moisés, e quando Deus falava, o povo ouvia trovões, relâmpagos. Então a voz de Deus soava de uma maneira audível ao seu servo, mas para os demais era como trovões. Então o povo estava estremecendo de medo ali de Deus. A cena era terrivelmente amedrontadora. A cena era difícil de se suportar.
E eu creio que essa era a intenção de Deus. A intenção de Deus era essa, passar essa imagem terrível. Para quê, pastor? A fim de que houvesse a percepção da necessidade que temos de nos apresentar diante de Deus de uma maneira reverente, com um santo temor. Quando ainda não conhecemos a Deus, o temor que o homem sente em pensar e encontrar com Deus é um temor culposo, existe medo. Depois de salvos, se torna um temor reverente, onde sabemos que Deus continua sendo Deus de amor, de graça, de misericórdia, mas também de justiça e de juízo. Deus continua sendo Deus. Essa cena terrível, esse tipo de cena terrível que está descrita na Bíblia, é que faz a gente entender o porquê que nasceu aquele ditado: com Deus não se brinca, ou como diz a Bíblia, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. São coisas que a Bíblia registra. Então, diante dele nós devemos entender: a sua santidade é intocável, a sua autoridade é intocável, a sua santidade deve ser percebida. Sempre em mim e em você precisa existir a consciência da presença de Deus, principalmente quando vamos lhe oferecer culto, quando vamos lhe prestar um culto. Por exemplo, fazer parte de um ministério, é extremamente essencial sabermos de que maneira nós devemos nos apresentar a Deus. Saber de que maneira nós precisamos estar diante de Deus. De Deus não se zomba. Não tente esconder os teus pecados debaixo do tapete. Apresente-se sempre diante de Deus como um pecador arrependido, que confessa os seus pecados e os deixa, e os abandona, e exerce então um ministério, e exerce então um culto agradável a Deus. Esse é o nosso desejo. Ali no verso 20 e 21, quando Moisés está subindo diante do monte, e ele mesmo confessa, o autor fala, que Moisés estava tremendo. Moisés também sentiu terror. Se o povo que viu de longe sentia medo, era natural que Moisés, mesmo subindo ao monte, sabendo que Deus lhe deu essa permissão, tivesse também em si mesmo, a sua carne estremecesse. Porque quando a glória de Deus vem, irmãos, quando a glória de Deus nos envolve, quando a glória de Deus desce sobre nós de verdade, o nosso corpo estremece. Nós realmente somos impactados por dentro e por fora. Mas que venha a glória de Deus. Hoje que nós temos esse acesso permitido por Jesus, conquistado através da fé em Jesus, aproximemo-nos de Deus. Mas de que maneira? Com santo temor, com reverência. Então o verso 20 e 21 fala da exclusividade da comunicação de Moisés com Deus. Isso aqui é uma lembrança vívida da indignidade dos israelitas. Se os israelitas que estavam ao pé do monte tiveram medo, quanto mais Moisés, como acabei de falar. Então, quais foram as impressões que a gente percebe aqui no texto acerca de Deus? Como Deus se revelou e como Deus se mostrou no Sinai. Qual a diferença da antiga aliança para a nova? No Sinai, e a impressão que se tem na antiga aliança é uma, e a impressão que se tem, e a revelação que se tem na nova aliança é outra. Vou colocar aqui uma tela para ficar mais fácil de explicar isso que eu estou falando. Ok. Impressões da visão no Sinai. As impressões da visão no Sinai. A primeira é a absoluta majestade de Deus, o poder esmagador de Deus, que qualquer um diante de Deus se torna como um nada. Até mesmo o diabo se torna nada diante de Deus. Deus não tem que temer o diabo ou ter medo do diabo, porque Deus colocou a igreja por sobre o diabo e o inferno e nos deu uma posição de autoridade sobre principados e potestades.
Ele é perigoso? Sim, ele é perigoso. Ele é astuto? Sim, ele é astuto. Ele é mais inteligente que a gente? Sim, mas a posição de autoridade que o Senhor Jesus colocou a igreja é sobre Satanás. Porém, mesmo a igreja tem que entender que o que estava se revelando aqui é a absoluta majestade de Deus, o poder esmagador, a capacidade que Deus teria de destruir qualquer um que tentasse se aproximar do monte, que tentasse se aproximar dele. Em pecado, isto é impossível, né? Segundo, a absoluta inacessibilidade de Deus. Não só não estão abertas as portas para Deus lá no Sinai, mas também estão obstruídas com várias barreiras. Ponha limites, Moisés. Não permita que ninguém toque no monte. Aquele que tentava se aproximar de Deus encontrava-se com a morte. Esse era o entendimento e a compreensão que eles tinham. Ai daquele que vê Deus, quem vê Deus morre, né? Só Moisés podia ver Deus. Esse era o entendimento daquela primeira aliança, né? E depois disso, o terror absoluto a Deus, um medo. Quem não conhece a Deus tem medo de Deus, né? Você pega lá Mateus capítulo 24, onde Jesus conta a parábola dos talentos, e o servo que tinha recebido apenas um talento, cavou na terra, escondeu o talento, e quando ele vai se justificar diante do seu Senhor, o que ele diz? Eu tive medo de ti. Então quem não conhece a Deus tem medo de Deus. Quem não conhece a Deus por intermédio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Deus revelado, quem não conhece a Deus sempre vai ter medo de Deus, ok? Então aqui não há outra coisa senão o tremendo temor de olhar e até de escutar, o temor culposo, comum ao homem que se enxerga indigno de estar na presença de Deus, né? Porém, a partir do verso 22, ele começa uma nova sessão. Ele faz uma espécie de lista, né? Uma espécie de lista das novas glórias que o cristão está para experimentar, né? Ele faz uma espécie de lista das novas glórias que o cristão espera e às quais tem acesso. A intenção dele é ressaltar a superioridade e a nova abordagem espiritual disponível aos verdadeiros cristãos, né? Antes a abordagem era terrena, passageira, agora ela passa a ser uma abordagem celestial. O Deus que nós servimos, a fé que nós temos, o cristianismo que nós vivemos e a fé que nós temos não é apenas terrena, ela é celestial, tá? Então a abordagem agora é celestial. Foi-se o senso de pavor e de separação de Deus, de que a gente não tem acesso a Deus. De que maneira ele expressa isso? Vocês não chegaram ao monte que está pegando fogo, vocês chegaram à Nova Jerusalém, ao Monte Sião, e expressões como essa que estão ali no texto que a gente acabou de ler, né? Então ele começa dizendo sobre a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, ok? Impressões pós-Cristo e a nova aliança, né? Aonde nós temos chegado? Nós temos chegado à Nova Jerusalém, ainda não de fato aquela que está para ser revelada quando nós estivermos já com o corpo incorruptível e todos pós-arrebatamento juntamente com o Senhor, vivendo para sempre com o Senhor. Mas temos chegado à Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial te aguarda, meu irmão. A Jerusalém aguarda, a Nova Jerusalém aguarda os cristãos, aguarda os salvos, aguarda os remidos, aguarda os resgatados, aguarda a todos aqueles que estão inscritos com o seu nome no livro da vida e do Cordeiro. A Nova Jerusalém nos aguarda, né? O Monte Sião ele se tornou o símbolo do lugar da verdadeira adoração. O Monte Sião se tornou o símbolo da verdadeira adoração, desde quando Davi levou para Jerusalém e no Monte Sião armou uma tenda aonde todos podiam ver,
aonde todos podiam chegar e se aproximar da presença de Deus. Desde lá, o Monte Sião representa então esse local, tá, de verdadeira adoração. Jesus disse, deixou muito claro para a mulher samaritana, nem neste monte, nem naquele monte, mas virá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porém, o Monte Sião simboliza um lugar da verdadeira adoração, desde aquele tempo. E Jerusalém veio a ser a representatividade da verdadeira comunidade e o melhor lugar, a habitação perfeita para o povo de Deus. A Nova Jerusalém é a habitação perfeita para o povo de Deus. Eu e você, eu, por exemplo, nunca fui em Jerusalém, mas eu tenho chegado sim pela fé na Nova Jerusalém. Eu tenho acesso à Nova Jerusalém que vem da parte de Deus. Amém? Celestial, espiritual. É assim. Segundo ponto que ele cita ali, os anjos. Os anjos o aguardam numa prazerosa assembleia, né? A palavra que está ali no grego é paneguris, né? Ou como o Y está ali, por isso é paneguris mesmo que se fala, ou paneguires, né? Eu creio que é paneguris, né? Um dia solene, uma assembleia convocada, um dia solene, um dia em que estaremos para sempre com o Senhor, e até os anjos regozijam com tamanha festa. É um dia santo. O que era o dia solene? Era o dia em que eles eram convocados para assembleias solenes, e havia celebração, e havia festas, havia sacrifício de louvor a Deus. Agora ele coloca na nova aliança isso, um dia jubiloso, quando todos estão em festa e se alegram, inclusive os anjos de Deus. Para o cristão, a glória do céu é tal que até os anjos celebram. Deus já não é mais inacessível, aleluia. Deus já não é mais inacessível nem aterrorizador. Ele habita no meio dos adoradores. Ele habita entre os adoradores, como diz no Apocalipse, que Ele estará conosco e nós estaremos para sempre com Ele. Estará conosco para todo sempre, né? Ele fala também dos primogênitos inscritos nos céus. Isso aqui eu achei maravilhoso, né? Porque a palavra no grego para primogênito é prototokos ou prototokos, né? Enquanto aqui aparece primogênitos inscritos nos céus, prototokoi, né? Isso mesmo, é no plural, não é no singular. Não apenas mais Jesus, o primogênito, ou as primícias dos mortos, né? A primícia dos ressurretos. Não apenas Jesus como o primogênito principal, mas agora todos os crentes em Jesus têm o mesmo direito e a mesma herança. Existe igualdade no reino de Deus, no reino dos céus existe igualdade. Nós somos igualmente herdeiros com Jesus, co-herdeiros de Deus, né? Então, por quê? Porque na igreja cristã todos os herdeiros estão colocados em pé de igualdade. A característica do filho primogênito é que tanto a herança como a honra lhe pertence. Característica do filho primogênito é que a herança e a honra lhe pertencem, né? Diz aqui então que aqueles cujos nomes estão escritos no livro de Deus tem esse mesmo direito. Eu e você estamos sendo chamados agora de primogênitos de Deus, aleluia, louvado seja Deus, né? Na antiguidade existia então os livros dos reis, é com isso que está se comparando. Na antiguidade existiam os livros dos reis e lá estavam seus súditos fiéis, aqueles com quem o rei podia contar, aqueles aprovados pelo rei. Então aqui existe uma comparação, né? O homem cujo nome figurava nesse registro dos reis era um cidadão aceito e reconhecido pelo rei. O homem que estava inscrito nesses livros desses reis era considerado alguém fiel, um cidadão aceito e reconhecido pelo rei.
Isso acontece comigo e com você. Você que está inscrito no livro da vida e do Cordeiro, você tem esse mesmo direito de ser reconhecido diante de Deus. Aleluia, Jesus mesmo prometeu isso. Mateus capítulo 10, verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Nesse mesmo texto Jesus diz, e qualquer que se envergonhar de mim e do Evangelho, eu não o confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Mas aquele que confessar a Jesus diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Reconheça Jesus como Senhor. Reconheça Jesus como Senhor. Há grandes promessas a esse respeito. Veja o que diz também em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Palavras de Jesus. Aleluia. Tem também mais uma promessa ainda em Apocalipse que eu quero lembrar aqui com você. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem é que não está inscrito no livro da vida? Todo homem que pecar, esse morrerá. Todo aquele que pecar será riscado do livro da vida. Poxa, mas todos nós pecamos, pastor. Todos nós erramos. Isto é verdade. Porém nos arrependemos e pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, confessamos os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E todo aquele que pertence a Cristo não vive pecando, mas é transformado agora em alguém semelhante a Cristo. E quando peca, se arrepende. E todo aquele que pecar e confessar, abandonar o pecado, esse encontra misericórdia. É assim, foi assim que Deus estabeleceu, é assim que funciona. Amém? Portanto, para mim e para você que somos salvos, há uma promessa. Ele nos confessará diante do Pai. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra parte importante. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Perdão. Me perdi aqui um pouquinho. Vou voltar aqui no estudo. Outra impressão importante, pós-Cristo e Nova Aliança. A Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial nos aguarda. Os anjos nos aguardam para uma assembleia solene, prazerosa, celestial. Nós somos os primogênitos inscritos nos céus. O cristão é esperado por Deus como juiz. Isso mesmo. Nós somos esperados por Deus como juiz. Lembrando que o juiz não está apenas para condenar, apenas para aplicar uma sentença de condenação, mas é um juiz que examina e discrimina. Examina e discrimina. Jesus disse, que ele vai separar os bodes das ovelhas. Vai separar o falso do verdadeiro. Vai separar o joio do trigo. É um juiz que examina e discrimina. Até no meio da nossa alegria permanece o temor. Lembre-se, eu e você temos de nos apresentar diante do juiz dos vivos e dos mortos, diante do Senhor Jesus. Os salvos estarão no tribunal de Cristo, enquanto que os não salvos estarão lá no juízo do grande trono branco, aonde será colocado ali então apenas as sentenças de condenação. Então seja salvo, permaneça salvo, ame a salvação, não caia da graça, permaneça em Jesus. Outro ponto importante, outra impressão importante, o cristão irá unir-se àqueles cujos nomes estão no quadro de honra de Deus. Os espíritos dos justos aperfeiçoados, está ali citado no texto. Então aqueles que são encontrados com os nomes escritos no livro da vida, estão com os nomes num quadro de honra de Deus.
que em sua fé, que no exercício da fé, que no exercício da crença, que na permanência em Cristo Jesus, foram aprovados e confirmados por Deus. A palavra justos descreve aquilo que vieram a ser e não indica uma perfeição própria. Indica o quê? Tornaram-se justos em virtude daquilo que Jesus fez por eles. Eu e você somos justificados e somos chamados justos por aquilo que Jesus fez por nós. E a palavra aperfeiçoados deve ser entendida, como tenho dito várias vezes, no sentido de maduros, completos, né? Tudo quanto Deus designou para estas pessoas, para mim e para você, agora foi cumprido. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, a próxima impressão que se vê ali e se sabe é que Jesus é aquele que iniciou esta nova aliança. Foi Jesus o precursor, né? O arquegós, o precursor, que iniciou esta nova aliança. Aqui no caso, nova, e a palavra que se encontra é neos, não apenas de nova no sentido de outra natureza, mas de nova de recentemente. Começou agora, foi Jesus que tornou possível esta nova relação com Deus. Em Jesus nós temos esse privilégio. Foi Jesus que eliminou o terror do Sinai. Foi Jesus que deu aos homens a glória da nova relação com Deus. O perfeito sacerdote, o perfeito sacrifício que tornou acessível o que era inacessível. Suprimindo o terror de Deus, agora já não há motivo para termos medo de Deus. Temor reverente, sim. Medo e pavor, jamais. E tudo isso foi a preço de sangue. Custou o sangue de Jesus. Foi pago um alto preço. Jesus precisou morrer para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai por intermédio da fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Tudo isso o autor, ele destaca a superioridade, mais uma vez, da nova aliança em relação à antiga. E tendo tudo isso em vista, né, de que maneira nós devemos proceder? O que nós devemos fazer diante de tantas promessas que Jesus fez? Né? Então agora o autor termina essa sessão com um contraste entre o sangue de Abel e o sangue de Jesus. Tá? Ele faz um contraste entre o sangue de Abel e o sangue de Jesus. Quando Abel foi morto por seu irmão Caim, Gênesis capítulo 4, né, o sangue de Abel clamava por vingança. Né? A sua morte pedia vingança. Mas quando Jesus foi morto, o sangue de Jesus não clama por vingança. Ele clama por reconciliação. O sangue de Jesus está dizendo: reconciliem-se com Deus. Eu paguei o preço por vocês. Eu paguei o preço do pecado de vocês. Eu levei sobre mim o castigo que devia cair sobre vocês. Eu tomei para mim as vossas dores. Então o sangue de Jesus clama: reconciliem-se com Deus. Voltem-se para Deus. Deus te ama. Ele quer salvar você. Foi por amor, foi por graça, foi por misericórdia que lá na cruz Jesus Cristo suportou o que suportou e derramou seu sangue para pagar o preço da nossa redenção, da nossa salvação. O sangue de Jesus abriu o caminho à reconciliação. A sua vida, sua morte e seu sacrifício tornaram possível que o homem se tornasse amigo de Deus. Torne-se amigo de Deus. Isso só é possível com a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Depois que Jesus veio e morreu, o Deus que estava tão distante, se aproximou. Abriu-se o caminho rumo a Deus. Então o que nós devemos fazer? Primeiro crer, né? Confessar, aceitar, reconhecer que só Jesus tem poder para salvar, né? Aí no verso 25 ele fala novamente sobre aquele que falava no monte.
Moisés foi o crematizem, né? Vou colocar aqui para você me acompanhar. Moisés foi o crematizem, é uma palavra grega que significa que ele foi o transmissor e o porta-voz de Deus. Moisés foi o crematizem, né? O transmissor e o porta-voz de Deus. Ele era o tipo de mediador que advertia através da lei. Ambas as vezes, quando Deus falou no Sinai, era o próprio Deus falando. Quando Jesus veio ao mundo, era o próprio Deus falando. Porém, lá no Sinai, né, Moisés foi o transmissor e o porta-voz de Deus. Ele era o tipo do mediador que advertia através da lei. O sujeito que sobre a terra nos advertia era terreno e passageiro. Agora, era terreno e passageiro, e o homem que quebrava, qualquer pessoa que quebrasse os mandamentos transmitidos por Moisés, não escapava do castigo e da condenação. Então agora ele está fazendo uma comparação. Olha, se lá no Sinai havia castigo, havia condenação, agora muito mais. Antes a voz era de alguém terreno, mortal, passageiro. Agora a voz expressa de Deus é o próprio Senhor, que não está morto, mas vive. Então, se lá havia castigo e condenação, hoje também haverá castigo e condenação aos que rejeitarem. Simples assim, né? Em contraste, então, a Moisés está Jesus. E no texto ali, original, aparece a palavra leleim, né? Laleim, perdão, né? Que significa uma locução direta de Deus. Ou seja, Jesus não foi meramente o transmissor da voz de Deus, mas sim a própria voz de Deus. Ele não falou com um acento terreno e uma mensagem terrena. Jesus, o próprio céu fala na voz de Jesus, fala nele, fala através dele. É uma voz celestial e permanente que vai além do seu tempo, que dura para sempre. É esta voz que está nos advertindo lá dos céus. É esta voz que nos adverte lá dos céus. Se a voz que apareceu e veio por intermédio de Moisés como transmissor da voz de Deus, agora Jesus é a própria voz do céu. Então, a voz dos céus nos diz que aqueles que rejeitam a esta verdade estão rejeitando o próprio Deus e, portanto, estarão passíveis de castigo e de condenação. Tolo é aquele que pensa que o inferno não é real. Tolo é aquele que pensa que Deus, embora sendo amor, deixará de executar justiça e juízo sobre aqueles que forem desobedientes e rejeitarem a palavra da fé. Voltando aqui. Aqueles que só ouviam a lei antiga jamais tiveram a possibilidade de ouvir toda a verdade. Os que ouvem o evangelho emprestam ou prestam o ouvido a toda a verdade, a revelação plena da verdade, a verdade divina, a verdade de Deus. E tudo aquilo que Deus diz é a verdade. E isto é uma verdade absoluta. Amém? Tá? Portanto, será digno de maior condenação alguém que rejeitar e negligenciar a perfeita revelação da verdade divina. Tá? A diferença que ele está colocando aqui, acha-se então na maior responsabilidade que recai sobre aqueles que recebem a advertência celestial. Eu e você estamos recebendo uma advertência celestial. Amém? E ele parte então para o verso 26. Quando Deus deu a lei para os hebreus, a terra tremeu. Havia fogo no monte, relâmpagos, trovões. O povo ficou extremamente assustado. Aí há uma profecia que está em Ageu, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: ainda outra vez abalarei a terra.
ainda outra vez, é uma tradução do grego da Septuaginta, mas no hebraico é daqui um pouco, ou daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra. Ouça isso, daqui a pouco, Deus fará outra vez tremer os céus e a terra, abalar céus e terra. Nós estamos sendo abalados. Nós estamos vivendo aqui os dias da pandemia do coronavírus, né? Isso é um tipo de abalo que está balançando as estruturas daquilo que é passageiro, está mexendo nas coisas daquilo que é criado, daquilo que é mutável, daquilo que é passageiro, e apenas aquilo que é inamovível permanecerá. Então tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que são coisas, tudo aquilo que pode ser modificado está sendo modificado, está sendo balançado. E apenas o que é inamovível, aquilo que é permanente, vai realmente permanecer depois disso. Nós estamos sendo balançados, nós estamos sendo atravessados no fogo, nós estamos sendo chacoalhados. O abalo de Deus está acontecendo, os abalos de Deus estão acontecendo e continuarão acontecendo até o arrebatamento e também depois do arrebatamento. Porém, para a igreja importa os abalos que estão acontecendo antes do arrebatamento. A terra está sendo abalada como sinal de que está chegando a hora. Como diz aqui o texto no original hebraico, daqui a pouco abalarei a terra. Daqui a pouco abalarei os céus e a terra. Naquele bendito dia, no bendito dia de Cristo Jesus, no bendito dia do arrebatamento, ficarão então apenas as coisas inamovíveis. E o que é mais inamovível, ou o que é mais permanente que aquilo que é interno? O meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus, isso sim é o que importa. O que é que vai permanecer? A maneira como você se relaciona, ou como você se relacionou com Deus, a respeito de Deus. É isso que vai permanecer. É isso que você vai levar com você. É o teu relacionamento com Deus. Sendo assim, o autor coloca então como uma enorme obrigação sobre os nossos ombros: devemos dar culto a Deus com reverência e servi-lo com santo temor. Devemos dar culto a Deus com reverência e servi-lo com santo temor. Quer ver? Vou colocar aqui para você acompanhar comigo. É como se o autor aos Hebreus estivesse colocando da seguinte maneira: perante vós se apresenta uma dupla opção: ou permanecer fiéis e inamovíveis em Deus, para que quando vier o dia em que o universo seja abalado até a destruição, a sua relação com Deus se mantenha salva e segura; ou ser desleais a Deus e neste mesmo dia, que poderia ser a sua salvação, transforme-se num fogo que te consuma até a destruição, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Qual vai ser a nossa opção? Vamos levar a vida e o evangelho brincando, sem o devido temor? E eu não estou falando de medo, sem o devido temor reverente, sem servir a Deus com santidade, e como ele diz nos versículos ali 14, seguindo a paz e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Como é que a gente vai viver o resto da nossa jornada? Vamos viver de qualquer maneira, ou vamos de fato obedecer o que a Bíblia está ordenando que nós obedeçamos? Fica a pergunta. É para isso que serve a palavra de Deus, para mostrar como estamos e aonde nós podemos ir, mostrar quem somos, de que maneira nós temos vivido. O verso 29, o enfoque recai sobre o reino de Deus. O que recai sobre o reino, que será a concretização dessa estabilidade, né? Está falando sobre o reino espiritual, né? Considerando então o caráter abalável e transitório das coisas,
eu e você temos motivos de sobra para nos sentirmos gratos quando algo imutável é colocado em nossas mãos. Nós recebemos um reino que jamais será abalado. Aleluia! Nós temos algo eterno nas mãos. Então, além de sermos gratos, isso tem que nos conduzir a uma verdadeira adoração. Isso tem que nos conduzir a uma verdadeira adoração. Em primeiro lugar, a nossa adoração deve ser agradável. Deixa eu colocar aqui, ó. Em primeiro lugar, a nossa adoração deve ser agradável no sentido de ser aceitável. Quando Caim e Abel ofereceram sacrifício a Deus, a Bíblia nos diz que Deus recebeu o sacrifício de Caim, e nós entendemos que a fumaça subia até a presença de Deus, e Deus recebia aquele louvor como um cheiro suave e agradável, como algo bom. Deus recebia a adoração de Abel, porém rejeitou a adoração de Caim, por causa de como era Caim, tanto que Deus chega e diz para Caim: se você proceder igual ao seu irmão, também será aceito. Você também será aceito e também a sua oferta. Deus não faz divisão entre a oferta e o ofertante, entre o culto e aquele que está prestando o culto. Deus não faz separação. Eu e a minha oferta precisamos ser aceitáveis diante de Deus. Então a nossa adoração precisa ser agradável, aceitável. Embora essa adoração plenamente aceitável seja difícil, para não dizer impossível, porque o que é a verdadeira adoração plenamente aceitável? É cumprir todos os mandamentos, fazer exatamente o que Deus quer, viver uma vida como Jesus viveu. É desta maneira. Nós temos momentos, temos tempos e temos, graças a Deus sobre nós, a misericórdia, o sangue de Jesus que nos purifica. Mas a gente precisa entender que para oferecer um culto perfeito a Deus, é só mediante a graça e a misericórdia de Jesus e cumprindo toda a vontade de Deus. Porém, esse é o nosso ideal. Ainda que não alcancemos, ainda que não cheguemos ao ideal, esse é o nosso ideal. Vivamos o real debaixo da misericórdia de Jesus, focando no ideal. Então o escritor aqui está convicto de que o ideal era necessário ser colocado aqui diante dos seus leitores. Além disso, a adoração deve ser com reverência, uma atitude mental que reconhece a grandeza e a santidade de Deus. Ligado com ela o santo temor, que é essencialmente apropriado, tendo em vista a ideia de Deus como um fogo consumidor. O que está aqui na Bíblia, irmãos, é uma lembrança que até mesmo o crente deve reconhecer que Deus é justo e que seu caráter nunca mudará. Deus não muda. Então, diante dele, salvos por Jesus, justificados pela fé em Jesus, desfrutando a graça e essa revelação de que a religião que temos não é apenas terrena, mas é celestial. Sabendo de tudo isso, irmão, amemos a Deus de todo o coração, sirvamo-os com reverência e santo temor, adoremos a Deus em espírito e em verdade, e fiquemos firmes, retenhamos a graça, como diz o texto, retenhamos firmemente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que esta palavra sirva como instrução, conhecimento, mas também edificação da tua vida. Que Deus abençoe e até o próximo estudo. Eu espero por você. Dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha a mensagem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.